Isaías 14, 24, diz assim a palavra: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria da minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aqui é a mensagem de Deus, a profecia contra os assírios, ou seja, os inimigos. E a palavra diz assim: jurou o Senhor dos Exércitos, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Ou seja, a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus é fiel. A promessa de Deus vai se cumprir. Quem crê na palavra, você crê? Vai se cumprir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele diz aqui, quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel. Quem é Israel? Israel é o povo de Deus. E a sua carga se desvia dos ombros dele. Ou seja, a Síria representa o mal, representa os inimigos, os adversários, o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Mas os inimigos, os adversários, eles não podem prevalecer sobre o povo de Deus, sobre aqueles que servem a Deus. Eles não prevalecem. A sua carga, olha só, a sua carga se desvia dos ombros dele. Carga é o peso. Carga é o peso. Por isso que Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobre o quê? Sobrecarregados. Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, a carga, o peso, o cansaço são impostos pelo mal, pelo diabo. Ele que veio causar destruição, é ele que causa destruição, é ele que causa as doenças, a miséria, os vícios. Então o peso, o cansaço da vida, o peso, é causado pelo mal. O mal veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, Ele não permite que o seu povo viva nessa opressão. Viva na opressão do inimigo. Deus não permite que quando o povo estava na escravidão do Egito, e o povo gemia, eles clamaram a Deus. E quando eles clamaram, Deus enviou Moisés para libertá-los da escravidão, para conduzi-los a uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, prosperidade, vida abundante. Deus não quer que o seu povo viva na escravidão. Deus não quer que o seu povo viva sob o domínio do mal. Pelo contrário,
Jesus disse: eu vim para que tenha o quê? Vida. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele diz: eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida com abundância. Tá ali, ó. Se de um lado o ladrão, que é o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir, e ele tem feito isso na vida das pessoas que não buscam e não servem a Deus, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, não é qualquer vida, não. É uma vida abundante. Vida abundante. Aí, continuando aqui a mensagem, ele diz assim: este é o desígnio, ou seja, propósito, que se formou concernente a toda a terra, ou seja, a todas as pessoas, independente da religião, independente do credo religioso, da nação, é para todo ser humano. Esse é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Esta é a mão que está estendida sobre todas as... Que mão é essa? Hã? É a mão de quem? A mão de Deus. Essa é a mão que está estendida sobre todas as nações. É aqui no Brasil, é lá na África, na América, na Europa, na Ásia, ou seja, sobre todas as nações. A mão poderosa de Deus está estendida. E ele diz aqui: porque o Senhor dos Exércitos determinou. Ou seja, já está determinado, está escrito. Quem, pois, o invalidará? Ou seja, quem é que pode invalidar a palavra de Deus? Quem pode invalidar a promessa de Deus? Ninguém. Ninguém. O que está escrito vai acontecer. Amém? O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A mão de Deus está estendida. A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ou seja, a mão de Deus está estendida para me abençoar. Alguém pode impedir isso? Hã? Ninguém. A mão de Deus está estendida para me abençoar. Alguém pode impedir isto? Ninguém. Homem nenhum. Ninguém na face da terra pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir de Deus me abençoar. A única pessoa que pode impedir de Deus me abençoar sou eu mesmo. Se eu for desobediente, se eu não for fiel a Ele, se eu não permanecer na fé, a única pessoa que pode impedir sou eu mesmo, mais ninguém. Porque a mão de Deus está o quê? Estendida. Mas Ele vai abençoar aquele que crê, aquele que for fiel, aquele que permanecer na fé. Ele diz, se eu não me engano, em Romanos, ele fala assim: todo dia eu estendia a minha mão sobre um povo rebelde, se tratando do povo do Egito, o povo que não era fiel a Deus. Então, ele lamentou, né? Ele diz: quanto a Israel, porém diz, todo dia estendia o quê? As mãos. Todo dia estendia as mãos.
a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, a mão de Deus estava sempre estendida, mas o povo não foi fiel. E aí aquele povo não entrou na terra prometida. A maioria morreu no deserto. Quem está compreendendo, gente? Mas não porque a mão de Deus não estava estendida. Estava, está e sempre vai estar. Diga glória a Deus. A mão de Deus está estendida para me abençoar. Mas se eu não for fiel a Ele e não permanecer na fé, então Ele vai abençoar outro. Quem está compreendendo, gente? Ele vai abençoar outro. Se eu não fizer minha parte para com Deus, então quem perde sou eu. Não é ele. A mão dele continua operando, não continua? Sim ou não? Inclusive o slogan da Igreja Mundial, é esse: a mão de Deus está aqui. E ela está operando, está ou não está? A mão de Deus está operando milagres, maravilhas. A mão de Deus nos abençoa e tem nos abençoado e vai abençoar muito mais. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu? Então ninguém pode impedir a tua bênção. Ninguém pode impedir a tua vitória. Ninguém, absolutamente ninguém. Deus vai agir, vai operar e ninguém pode impedir isso. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Os seus sonhos, os seus projetos, tudo que você deseja, Deus vai realizar. Deus vai fazer. Quem crê nisso? Você crê? Deus vai fazer. É que nem quantos familiares que já disseram para os seus entes queridos: eu não vou na igreja, não gosto da igreja, não quero saber da igreja, não vou nem morto para a igreja. Tinha uns que dizia: você tem que escolher ou a igreja ou eu. Eu já ouvi testemunho já da mulher falando que o marido disse para ela: você tem que escolher ou a igreja ou eu. Aí ela falou: eu escolho Jesus, não vou deixar de ir para a igreja por causa de você não. Aí o que aconteceu? Aí depois ele foi também. Aí passou um tempo, ele foi também. Porque é a promessa de Deus. Eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. O familiar pode falar: não vou na igreja nunca. Se Deus quiser, amanhã ele está aqui. Quem está compreendendo, gente? É a mão de Deus. Alguém pode contra a mão de Deus? Ninguém pode. Quem é que pode contra a mão de Deus? Ninguém. É como a irmã testemunhou aqui domingo passado. Ela testemunhou aqui, ela falou: está feliz da vida, que Deus abriu a porta de trabalho. 5 anos ela estava desempregada. Aí Deus abriu a porta de trabalho, está registrada. Ela disse: ninguém queria me dar oportunidade, por causa da minha idade. Ninguém queria me dar oportunidade. Mas a mão de Deus agiu. A mão de Deus abriu a porta. E quem é que pode fechar? Ninguém. A porta que Deus abre, ninguém o quê? Ninguém fecha. Se Deus agir, ninguém pode impedir. E é isso que nós temos que crer e confiar. Deus, ele vai agir sempre na vida daquele que serve a Ele, aquele que confia nele,
Quem confia em Deus, você confia? Então, a vitória, ela sempre vem, amém? Sempre vem. É como a irmã acabou de testemunhar, é muita luta. É muita luta. Ah, mas com certeza é muita luta. Mas também são muitas vitórias, amém? Eu quero enfrentar muitas lutas. Eu quero enfrentar grandes lutas. Porque Deus vai dar grandes vitórias. Amém? Deus vai abençoar. Quanto mais luta você enfrenta, mais abençoado você é. Quem está compreendendo, gente? Davi era um homem abençoado. Só que ele disse para Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos, meus adversários, está aumentando. Mas por que os adversários de Davi aumentavam? Porque ele era mais e mais o que é? Abençoado. O reino dele era mais e mais abençoado. Passava ano, passava o outro ano, e o reinado dele só crescia, só prosperava, só vitórias. E aí os inimigos vão crescendo, as lutas. Isso aí faz parte. Mas o que importa é que Deus, Ele determinou a nossa vitória. Amém? Quem crê que Deus determinou sua vitória? Você crê? Está aqui, ó. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Deus já determinou minha vitória, então eu vou em frente. É só enfrentar. Diga glória a Deus. É só enfrentar, é só lutar e confiar em Deus. Porque a vitória, ela vem. A vitória, ela sempre vem. Para finalizar, a palavra diz: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, ou seja, em vitória. Ou seja, sempre Deus, Ele está agindo, operando e nos dando vitórias. Sempre. Você sempre vai vencer. Sempre Deus vai te dar vitórias. Isso é certo. Está ali, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Triunfo é vitória. Ou seja, em Cristo. Aquele que está em Cristo. Quem está desviado, aí não tem vitória não. Quem está desviado do caminho, ou aquele que não serve a Deus, esse aí não tem vitória não, aí é derrota. Quem está compreendendo, gente? Aí é só derrota. Para eu ter vitória, eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que estar na fé. Amém? Eu tenho que estar servindo a Ele, eu tenho que estar no caminho. Se eu estiver na fé, no caminho, se eu estiver em Cristo, aí é só vitória. Quem compreendeu, gente?